Olá, Pedro, muito prazer, tudo bem? Oi, Luan, tudo bem? Obrigado aí Olá, pela... Denis. Eu que agradeço a oportunidade de bater o papo com vocês. Salve, Luan. Salve, Luan. Olá, tudo bom? Me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia do site Articult. Bacana. Legal. Parabéns pela produção, bem forte, bem impactante. Eu não imaginava que fosse seguir aquela linhagem, eu estava esperando uma outra abordagem, mas foi extremamente positiva o saldo. Eu fiquei bastante empolgado com o que eu vi. Que bom. E você é da onde, Luan? Você é de São Paulo, do Rio? De onde você é? Eu sou da Bahia, litoral Da Bahia? norte. Isso. Legal. Eu estava morando em São Paulo, devido às circunstâncias da pandemia, eu retornei para minha cidade natal. E aí Bahia, agora estou querida. por aqui. Mas de vez em quando, sempre que eu posso, eu estou em São Paulo também. Até para produzir mais conteúdo e trabalhar mais com essa área de cinema. Terra do nosso grande amigo Raul Seixas, né, Pedrão? De 10 mil anos atrás. Sim, a cidade natal de Raul Seixas é do lado da minha, Dias Dávila. Ah, sei. É. Eu, Pedro, Então, a gente se conheceu fazendo o filme do Raul, né? Eu produzi o filme do Raul e a nossa história legal. começa no filme do Raul. Muito Legal. bom, muito bom. A gente tem um carinho enorme. E o Pedro é baiano também, né, Pedro? Eu Pedro nasci em Pedro é baiano. Salvador Então, mesmo? a gente tem uma linha soteropolitana muito forte na nossa vida. Está em ótimas mãos, maravilhoso, isso aí. Então, podemos iniciar? Podemos. Vamos lá, Luan. Pronto, perfeito. Pedro, minha primeira pergunta é para você. Como surgiu a concepção desse projeto? Por que você quis abordar junto com sua equipe essa questão mais realista? Qual foi a proposta desde o início até a mão na massa, literalmente? Você pode contar um pouco sobre isso, por favor? Desculpa te interromper, mas é que faltam 8 minutos para eu ir embora. Então, se ele tiver alguma coisa para perguntar para mim, se ele pudesse perguntar logo. Só por... Perfeito, perfeito. Conversar com o Gugu. Sim, Gugu. Então, Desculpa. podemos iniciar sem problema nenhum, claro. A abordagem do filme fala sobre a questão das milícias, né? Como você imagina essa temática trabalhada no filme para o nosso cenário contemporâneo atual? Você pode falar um pouco? Nossa, eu acho que se o Brasil está doente, eu diria que o diagnóstico do Brasil passa pelas milícias. E eu não acho que seja que a gente tenha um tratamento específico e rápido. Eu acho que ela ainda vai piorar muito antes da gente conseguir se livrar dela. Milícia até é um nome bonitinho, né? Eu acho que é máfia mesmo, a gente está falando de máfia, a gente está falando de esquadrão da morte, a gente está falando de negócio, e que envolve também vários braços, envolve o tráfico de drogas, envolve também as igrejas evangélicas, não todas, né? Mas algumas que fazem movimentam muito dinheiro, são donas de TV, e etc, etc. E eu acho que a gente não tem nem lei suficiente, até porque os próprios sistemas políticos, judiciário, legislativo estão infectados também, infestados com essa doença, né? Eles foram mais espertos e mais rápidos que a gente. Quer dizer, eles souberam, de uma certa forma, suplantar. Eu acho que o filme mostra isso bem, quando mostra essa evolução, né? Mostra de onde ele vem, que ele vem da polícia, que ele vem por uma questão de combate ao tráfico, para trazer segurança para o bairro, mas ele começa a evoluir nos negócios, se candidata a deputado, ele tem o apoio dos empresários, ele tem, né? A gente começa a mostrar uma coisa. A gente filmou o filme há 4 anos atrás, e ele já era urgente na época. Lógico, veio a pandemia, veio o governo federal, que impediu que os filmes fossem lançados, e a gente só está lançando agora. Mas eu acho um momento muito propício, a gente, às vésperas de uma eleição onde a gente está discutindo isso. Inclusive, as milícias se espalharam para além da Zona Oeste do Rio, para outros estados, o que aconteceu lá no Vale do Javari agora, né, com o indigenista lá e com o repórter, tem a ver, tem o modus operandi de milícia, né, em todos os lados, a questão dos garimpeiros, das madeireiras, do agronegócio, muita coisa já tem um modus operandi muito parecido.
esse cancelamento, né? Vamos cancelar o CPF, que é um termo que eles usam, né? Vamos abduzir. Quem não interessa, abduz, cara. Tira do caminho, simples assim. Não importa os meios, sabe? Então, eu acho que para a gente poder tratar dessa doença, a gente tem que se expor, se revelar. E o filme é um bom pretexto para a gente estar falando disso. Tem muito repórter tendo coragem de meter o dedo na ferida, porque é difícil, né? Porque muita gente que se expõe também passa a virar alvo, né? Como o próprio Marcelo Freixo, que é candidato a governador do Rio, que fez a CPI das milícias. A vida dele desde então é um inferno, sabe? O cara não pode ter uma vida pública. Marielle. Marielle, você vê, a Marielle. Estamos aí há quantos dias? 1.500 dias, mais, né? Não sei quantos dias sem resposta. Quantas e quantas pessoas já foram abduzidas e tiveram seus CPFs cancelados. A gente tem muito por fazer. Acho que o filme é uma denúncia importante. A gente precisa chamar a atenção disso hoje e sempre, sabe? Se ele já era urgente lá atrás, hoje é mais do que nunca. Então, a gente está aí dando a cara, tapa, vivendo um pouquinho esse sistema perverso para chamar atenção para isso e buscar saídas, né? Muito bom, Gugu. Muito obrigado. Imagina, obrigado você. Eu vou pegar carona no Gugu para responder a sua pergunta. Claro, Pedro. Acho que o cinema é uma ferramenta de transformação. Eu escolhi essa profissão... Faz parte da cultura. Faz parte, né? Legal. A questão... Sandra, seu microfone está aberto. Aberto. Eu fechei ela, fechei. Gente, eu vou sair aqui, mas vou tentar ficar ligado sem o vídeo, sem coisa. Tá bom? Tá bom, obrigado, Gu. Imagina, beijo, prazerzão, Luan. Beijo, Mari, beijo, Vini, beijo a todos. Beijo. Então, Luan, eu acho assim, o cinema é uma ferramenta de transformação. Eu escolhi essa profissão porque quando eu vi o filme Eles Não Usam Black Tie, eu entendi que você podia ser ativista, você podia buscar transformações sociais e culturais através de uma arte que é uma forma como eu me expresso. Então, eu acho que, como o cinema tem essa função, eu, como cineasta, eu busquei temas que me incomodavam muito, né? E que eu me mudei para o Rio de Janeiro com 17 para 18 anos e comecei a transitar pela cidade. Logo comecei a fazer cinema e comecei a andar pela cidade, comecei a ver coisas que me incomodavam demais. E eu achava que a gente precisava apresentar essas mazelas para que tivesse uma ampla discussão dentro da sociedade que a gente pudesse transformar. Não achar que a milícia é uma coisa distante de mim. Não, a milícia faz parte da engenharia do sistema que você está inserido. Então, você precisa encarar isso como uma questão, como o Gugu falou, como uma doença mesmo. Então, você tem que diagnosticar e tem que tratar. Assim como a gente fala da milícia, a gente também fala do racismo, né? A perseguição que tem ao ativista, que é o filho da Penha, logo no começo, isso não é uma vez ou outra que acontece. A gente tem a Marielle como um grande exemplo, uma grande mártir, né, dessa nossa história contemporânea. Né? A gente coloca um personagem negro que é perseguido por estar falando o que pensa. E isso é inadmissível em qualquer lugar do mundo. E não só isso, mas nas pequenas relações. Quando eu estava ontem trabalhando num outro filme que o diretor assistente era negro, é um homem negro, e as pessoas não dão o mesmo valor para o cara só porque acham que ele não... Um negro que é jovem, ainda mais isso, né? Não é aquele negro de cabeça branca, homem mais velho, mais conhecido. Não, é um cara jovem. Então, assim, o espaço de toda essa galera tem que ser construído, tem que ser cavado mesmo, e é uma reparação histórica. Então, tem isso também dentro do filme, a questão do racismo, perseguição aos ativistas. Lembrando que, quando a gente fez o filme, a Marielle não tinha sido assassinada, né? Ela foi assassinada quando a gente estava durante o processo. Quando a gente começou a fazer pesquisa de locação, estava acontecendo a intervenção militar, porque
porque Marielle foi assassinada durante uma intervenção militar na cidade do Rio de Janeiro, que foi investido milhões e milhões de reais para que essa intervenção militar acontecesse, e a gente já estava vendo a locação. Tanto que tem uma fala que o Quirino fala na reunião dos empresários, que ele fala, a intervenção, quem faz aqui é a gente. Isso era dado do cotidiano da nossa contemporaneidade daquele momento. E Marielle foi assassinada logo na sequência. Então, assim, a gente já falava disso, a gente já falava de milicianismo, a gente fala de coisas que parecem tão banais, machismo, violência doméstica, que é um assunto velado. As mulheres não têm espaço para falar sobre isso e as pessoas contemporizam isso e acham que não é nada, não foi nada. E a gente tenta botar isso no filme. Enfim, então, a origem do filme é uma indignação como cidadão. E a ferramenta que a gente tem para trabalhar, em união com essas pessoas que estão aqui junto com a gente, que eu sou fã, a Mari e o Vini. Eu tenho aqui do meu lado, aqui um do lado do outro, a Mari e o Vinícius, cara, são 2 ativistas da arte brasileira. A Mari está em cartaz no teatro, o Vini está trabalhando nisso desde criança. Enfim, então a gente uniu pessoas que tinham essa mesma visão de Brasil, essa visão de mundo, em busca da transformação. Quando eu fiz a seleção de elenco, não para eles, né? Não para o Vini, para a Mari, para o Gugu e tal, mas para o núcleo jovem, antes de fazer o teste de elenco, eu fazia uma pequena entrevista para saber quem é aquela pessoa. Será que ela está alinhada na nossa busca? Será que ela vai ter o mesmo discurso e ela vai querer essa transformação? Porque se não for, bicho, não está com a gente. Quem está com a gente é quem está a fim de trabalhar e quem está a fim de transformar. Então, acho que essa é a grande busca do filme, desde o início, foi por transformação mesmo da nossa sociedade. Aí, não sei, se você quiser falar com a Mari, que você tem Perfeito. aqui, a grande Mari e o Vinícius, sobre isso, eles têm muito a dizer também. Muito bom. Muito obrigado, Pedro. Mari, a pergunta é para você. Mari, diante do cenário atual do cinema nacional, inclusive no último dia 19 de junho, comemoramos o Dia do Cinema Nacional. Qual a importância que você pensa sobre a questão de ser plural, a questão das temáticas abordadas em todas as produções de filmes nacionais, das suas mais diversas instâncias? Você pode falar um pouco sobre isso? O que você pensa acerca desse tema? Cara, eu acho que quando você fala que é plural, para mim me causa um certo ruído, assim, porque eu não sei se eu concordo com você. Eu não Eu sei, digo plural em relação aos gêneros, comédia, drama, suspense. Você acha que ainda existe essa abertura para a gente discutir diversos temas no cinema nacional? Nós estamos sendo podados em relação a esse eixo mais de argumento. Eu acho que comercialmente um certo tipo de filmes tem mais espaço, né? Acho que os filmes de comédia, o que não significa que isso seja ruim, tá? Que esse tipo de filme Perfeito. sejam menores, acho que não. Mas acho que não, sei que não. Mas acho que esses filmes de comédia e filmes de ação acabam tendo mais espaço. Isso falando de cinema nacional, né? Porque falando de cinema, os filmes internacionais acabam tendo mais espaços que os brasileiros. Mas eu acho que os filmes de comédia, os filmes de ação, falando de ação, acho que filmes como Um Dia Qualquer, que acho que não é como um favela movie mais comum, como a gente é acostumado a ver. Eu acho que tem uma outra abordagem, acho que é um filme de uma ousadia única, que está trazendo não só, como o Pedro já falou e o Gugu já falou, não só não fala do tráfico, está falando do tráfico no passado, mas atualmente da milícia. Então é um filme que está um passo à frente, está falando do presente e de para onde o Brasil está indo. Então vejo um grande potencial nesse filme que
pega um pouco desse gênero de ação, brinca um pouco com esse gênero que a gente vê nos Favela Movies, mas leva para um outro lado. Então, acho que isso é um ponto a favor do nosso filme. Mas eu ainda acho que os filmes que tiram as pessoas de casa mesmo são as comédias e os filmes de ação. Isso é um ponto positivo, mas a gente não produz só isso, né? A gente produz outras coisas também. Acho que a gente fica um pouco na carência. Se depender da gente, a gente vai fazer uma maior campanha para todo mundo conferir na primeira semana, um dia qualquer, e na segunda Vamos semana nessa. também. Vamos nessa. Muito obrigado, Mari. Tem mais tempo para uma pergunta, Sandrinha? Acho que você tem, sim. Ainda falta. Pronto, perfeito. Faltou. Tá aí? Pode mandar. Você tem mais uns minutinhos, sim. Tá. Em relação ao personagem. Cadê? Ele tá aí? Deixa eu ver. Peraí. O Denis tá aí. Perfeito. Vini. Travou aqui. Estão me ouvindo legal, pessoal? Estamos te ouvindo bem. Sim, ouvindo. Vinícius está aqui também. Ah, tá. Vinícius, você pode falar um pouco sobre... Tá passando carro de som aqui. É normal aqui na Bahia isso. Mas a gente não está ouvindo, não. Está limpo. Não, tá perfeito, então. Vinícius, você pode falar um pouco sobre a sua participação nesse projeto, como surgiu o convite? Bom, o convite surgiu, o Pedro falou um pouco disso, né, dessa necessidade dele trabalhar com pessoas que acreditam num projeto que não é simplesmente entretenimento, né, para além disso. E eu também gosto de trabalhar em projetos assim, eu sou assim na minha vida. Evidentemente que eu faço filmes de entretenimento também, mas isso não é nenhuma questão. Mas é isso, quando tem uma oportunidade de juntar os dois, né, é muito melhor. Então, né, eu soube do filme, eu soube na época um filme, né, de orçamento pequeno, tal, e eu falei, mas eu li o roteiro, a história, o personagem, falei, não interessa, eu quero fazer, ainda mais com vocês, né, com pessoas bacanas que querem contar essa história. Então, cinema eu sempre fiz muito assim, cara, nessa necessidade de contar boas histórias para além né, da pessoa ir ao cinema e só assistir, né? Eu gosto de contar histórias que as pessoas saem do cinema refletindo, né, pensando sobre, que traga um assunto do momento, um assunto atual, enfim, que vá tirar o espectador ali do seu ponto de equilíbrio, né? Faz com que ele reflita mais. Então, a partir disso tudo, eu fui parar no projeto, no filme, e foi assim um grande desafio você fazer um personagem que é tão distante de você, né? Imagina, o personagem é um matador, sangue frio, e que tá ali para isso, né? O Gugu estava falando, não lembro se foi com você ou se foi na entrevista passada, dessa coisa que a milícia se junta e aí você tem a colocação de cada um, né? Por exemplo, o Gugu falou, o Gugu, que está aqui presente, olha ele aí, o Quirino daqui a pouco quer se tornar político, ele quer o filho dele que se torne advogado para enveredar para um outro caminho, não que fique ele de segurança, trocando tiro. E o Maciel é isso, né? Ele é o segurança da galera, ele é o cara que executa, ele que faz o jogo mais sujo, mais escroto de todos, que é abduzir as pessoas, que é matar, que é cancelar CPF, né? Como você queira denominar tudo isso. Então, é sempre um grande desafio quando você pega um personagem que é tão desconectado de você. Mas quando você, tem uma boa história, direção bacana pra cacete, preparação e todo o elenco no entorno, né? Acaba sendo, de uma certa maneira, fácil encontrar o personagem e a gente conseguir executar o trabalho, dividindo cena com a turma toda. Perfeito, Vini. Muito obrigado, viu? Vocês sabem que tem uma característica também. Estão me ouvindo? Consegue ouvir bem aí? Sim.
naquele primeiro momento que os milicianos se candidatavam políticos, o Natalino, já aquela galera toda, depois começou a fechar para eles, lá com a CPI das milícias, que eles foram presos, até com os bicheiros do Banco do Bicho, que ficavam muito à mostra dentro da sociedade, que foram presos da primeira vez. Você viu que esse pessoal é tudo mais na encoita, né? Na encolha hoje em dia. Eles não se candidatam assim, não ficam aparecendo em qualquer lugar. Eles evoluíram também, é o que eu quero dizer. Eles não deixaram de ocupar os espaços, mas eles evoluíram no sentido de ficar mais na moita, mais na maciota, sabe? Ficaram mais profissionais. É isso que eu quero dizer. Então, hoje em dia não está mais fácil, está mais difícil, porque está mais invisível, está mais estranho, sabe? Só esse detalhe. Eles camuflam, né? Sabem se camuflar, sabem se colocar de uma maneira que acaba engambelando as pessoas, né? Fazendo com que a gente não entenda direito o que é. Elege um testa de ferro, não elege ele, entendeu? Elege um aliado. Perfeito. Mas Perfeita colocação. Então, para a gente encerrar, pessoal, que a Sandrinha está pedindo aqui, Denis, você pode mandar uma mensagem para o pessoal, seguidor do Cinema e Companhia, do Atiput, para assistir ao Um Dia Qualquer nos cinemas, por favor, para a gente encerrar? Um Dia Qualquer estreia agora dia 23 de junho nos cinemas, em vários estados, com esse grande elenco, com um assunto urgente e necessário para a sociedade, que trata de todos os temas que são relevantes, que devem ser tratados como elementos transformadores do nosso país. E o cinema é a nossa grande arma, né? A arma de transformação. Assistam, vão ao cinema. Muito obrigado, pessoal, de coração. Agradeço demais a oportunidade. Até a próxima. Obrigado. Falou, obrigado. Valeu.